Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam inativos nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Procurem, irmãos, né? Por isso procurem, irmãos, com empenho cada vez maior, confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão, pois desta maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Pai, nós estamos na Tua presença, nós estamos diante de Ti. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Salvador, toda a nossa vida está nas Tuas mãos e nós dependemos totalmente de Ti, Senhor. Pai, nós sabemos que a Tua palavra é a verdade e ela é uma verdade que liberta, é uma verdade que nos transforma, é uma verdade, Senhor, que muda o coração do ser humano, fazendo dele um homem de Deus, uma mulher de Deus. Portanto, nós Te pedimos no nome de Jesus, que o Senhor use a palavra pregada nessa noite para falar aos nossos corações no nome do Senhor Jesus, Pai, e que a palavra alcance o seu objetivo nessa noite, Pai, que é mudar o nosso coração, que é nos dar vida eterna, que é transformar o nosso ser, fazer de nós homens e mulheres semelhantes a Jesus Cristo. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Eu quero dar sequência à nossa ministração. Olha, eu falei a semana passada que esse texto que nós lemos aqui, na verdade o versículo 10, ele é basicamente a palavra-chave, o texto-chave dessa carta, e o propósito do versículo 10, na verdade, Pedro repete de maneira diferente, mas ele repete aquilo que ele disse nos versículos 5, do 5 até o 7, né? E ele diz para que a gente possa, querido, trabalhando, fazendo aquilo que ele nos orientou a fazer, nós possamos confirmar a nossa salvação e a nossa eleição. Basicamente é isso. Eu tratei aqui de algumas objeções a respeito dessa questão toda, tá bom? Essa coisa de você ter certeza de salvação, de você saber que é um eleito, isso é uma coisa que é ensinado na Bíblia, mas isso traz objeções. É normal que as pessoas questionem, entendeu? Eu coloquei aqui, eu não vou me ater, eu só vou citar as objeções, mas eu não vou me ater a elas, porque senão eu não consigo nem entrar no texto. Já são 8h20 já, né? A primeira objeção é que muitos dirão que nós não devemos falar dessa maneira a respeito da nossa segurança de salvação, da nossa eleição. Por quê? Por que as pessoas dizem isso? Por causa da maneira leviana que muitos falam dessas expressões. Elas saem usando uma linguagem muito nossa aqui do Buriti, né? Ela sai por aí brojando a respeito da sua salvação, batendo no peito que é salvo, mas aí a pessoa olha para a vida dela e a vida dela não condiz com aquilo que ela está falando, entendeu? Isso é tratar de maneira leviana. E por causa dessa atitude leviana, algumas pessoas olham e dizem assim, mas como é que você pode ter certeza de salvação, né? A segunda razão é que muitos dirão que é presunção ter esse tipo de certeza. Ah, isso é muito... O crente é muito orgulhoso, né? Como é que ele pode falar que é salvo, na verdade? Então as pessoas tratam isso como presunção. Eu não vou me ater, novamente, isso está na ministração da semana passada, se alguém tiver curiosidade, volte lá e veja. E a terceira objeção, querido, é que muitos dirão que não se pode fazer esse tipo de afirmação enquanto não formos perfeitos. É justa, né? O problema é que a Bíblia é que nos garante esse direito. Na verdade, a Bíblia diz assim, se eu não tenho essa certeza, querido, então tem alguma coisa de errado comigo e não com a palavra, entendeu? Porque o normal é que eu tenha essa certeza. Dito isto, irmãos, eu vou seguir com o nosso texto. Essas foram as objeções. Agora nós vamos ver o porquê nós precisamos ter certeza da nossa salvação. Veja, irmãos,
Olha como isso é interessante. Se eu pedisse aqui para vocês, dos que estão aqui agora, se eu fizesse a seguinte pergunta, olha, de vocês que estão aqui agora, se de repente houvesse uma fatalidade e você não chegasse até o amanhã, quantos de vocês estariam com o Senhor? Quantos iriam para a glória? Eu já fiz essa pergunta tantas vezes, querido, mas tantas vezes, e a resposta é sempre muito parecida. As pessoas quase nunca têm certeza a respeito da sua salvação. É algo assim assustador, tá? Então veja o porquê nós precisamos ter certeza da nossa salvação. Primeiro, querido, porque Deus oferece tal segurança. Ou seja, porque ela é ensinada na palavra de Deus. Portanto, devemos ter certeza da nossa salvação e da nossa eleição, porque Deus pede que nós a tenhamos, irmãos. É por isso que eu tenho que ter certeza. Veja, eu vou te mostrar, querido, recapitulando aqui uma história, uma conversa que eu tive com alguém aqui nessa cidade uma vez, sentado com uma senhora já idosa. Ela é uma pessoa muito religiosa até. E eu perguntei para ela, a senhora é salva? E ela se virou para mim e disse assim, só Deus sabe quem é salvo. Parece uma resposta piedosa, né? Parece uma resposta humilde. Mas isso é um completo equívoco. Isso é totalmente antagônico ao ensino bíblico, entende? Eu vou te mostrar aqui, querido, eu poderia ler muitos textos, mas eu vou te mostrar que não só é certo ter certeza de salvação, como não ter isso pode implicar realmente no fato da pessoa não ser salva. Então, olha só. 1 João 3,36. É um texto muito conhecido nosso. Na verdade, eu só vou ler textos bem conhecidos nossos, tá bom? Por isso, quem crer no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Esse texto, querido, ele é por si só, ele é uma pregação, né? Veja, quem crer no Filho, traduzindo isso aqui, interpretando, quem crer em Jesus tem a vida eterna. É o que está dito aqui. Se você crê em Jesus Cristo, você tem a vida eterna. Talvez eu devesse falar aqui um pouco sobre o que é crer em Cristo, né? Eu faço uma classificação, irmão, só para separar, porque, olha, o nosso país, nosso Brasil, na sua quase que totalidade, ele é um país cristão. Isso quer dizer que se você chegar, isso são pesquisas, se você chegar para 95% da população brasileira, eles vão dizer, creio em Jesus Cristo. A questão é que dessas pessoas, a maioria absoluta delas, por mais que professem crer em Jesus Cristo, não são salvos. Por quê? Porque é um tipo de crença intelectual. Eu creio, entendeu? Mas a crença exigida de nós aqui não é uma crença intelectual. Eu chamo isso de crer com o coração. Isso significa que quando eu creio da forma como a Bíblia diz que eu devo crer, isso muda completamente quem eu sou. Muda radicalmente a minha vida. E se não houver essa mudança, então não é o tipo de crença que a Bíblia exige de nós. Tá? A crença em Cristo nos leva a viver a nossa vida baseado no ensino bíblico, irmãos. Então, quem crê em Jesus Cristo dessa forma, crê com o coração, não com a mente, tem a vida eterna. Tá? Ao mesmo tempo, quem não crê, né? Quem não crê, diz aqui a palavra, permanece. Observe a expressão, irmãos. Ele já está. Não é que se ele não crê, ele vai ficar, Deus vai colocar ele... Não, se ele não crê, ele já está. Ele só permanece onde está. E ele está debaixo da ira de Deus, tá bom? Agora, João 5,24, olha. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra... Isso é Deus falando, né? Na verdade é Cristo falando. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou,
tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da vida para a morte. É um texto, irmãos, que traz certeza ao nosso coração, tá bom? Andando um pouquinho mais, olha, João 10, 27 e 28. Veja, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Olha que promessa tremenda essa aqui, irmãos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ouvir aqui não é só escutar, irmãos. Ouvir aqui é obedecer. É você não só consentir com a palavra, mas você se esforçar para viver a palavra na sua vida, para ajustar a sua vida ao ensino da palavra, entendeu? Essas pessoas, o Senhor diz, eu as conheço. Conhecer aqui não é ele só saber que nós existimos. Conhecer aqui tem um outro sentido, entendeu? Um sentido especial, na verdade. Ele está dizendo, ela é minha, ela me pertence, na verdade. E elas me seguem. O texto continua dizendo, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. É um texto que tem a finalidade de trazer segurança, certeza. Eu sou salvo, eu creio em Jesus Cristo, portanto eu sou salvo. Agora Romanos 5,10, irmãos. Esse é mais forte ainda. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais agora, né, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos. Irmãos, vejam. Porque se nós, isso aqui é Paulo falando, quando nós éramos inimigos do Senhor, o que é isso? Quando nós vivíamos fazendo somente a nossa vontade, afrontando a autoridade, a majestade de Deus, desobedecendo propositalmente ou de maneira ignorante, talvez por não conhecer, mas fazendo tudo aquilo que afronta a santidade de Deus, a autoridade de Deus. Quando eu vivia apenas para minha satisfação, o texto diz, quando eu estava nessa situação, Deus me reconciliou mediante a morte de Cristo. Se Ele me tirou daquela situação, quando eu estava naquela situação, agora que eu fui reconciliado, eu serei salvo pela sua vida. É um texto, querido, que diz... A ideia é a seguinte, olha, se quando eu estava lá, vivendo a minha vida, fazendo tudo que afrontava a santidade e a autoridade de Deus, mesmo assim o amor dele foi suficiente para me alcançar naquele estado, bom, agora que ele me trouxe daquela situação para esse estado, agora eu sou filho de Deus. Se ele me salvou quando eu era inimigo, com certeza ele não vai permitir que eu me perca agora que sou filho. É essa a ideia do texto, irmãos. Portanto, segurança. Mais ainda, irmãos, eu só quero que você entenda que ter certeza de salvação é um ensino bíblico fundamental para qualquer cristão viver uma vida produtiva, uma vida vivida, querido, para a glória de Deus, uma vida que faz com que o meu agir, o meu andar, de certa forma, atraia as pessoas para Deus, glorifique a Deus. Isso é ser cristão, irmãos. 1 João 5,11 até o 13, olha, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Veja, irmãos, é muito claro, né? Se eu estou em Cristo, vou usar essa linguagem que você entende melhor. Se eu aceitei Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador, o texto diz, então Deus me deu vida eterna. Esta vida está no seu Filho, Jesus Cristo. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas escrevi a vocês para que creiam no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Eu escrevi para que vocês creiam no nome do Filho de Deus. E
crendo no nome do Filho de Deus, vocês saibam que têm a vida eterna. Esse é o ensino, querido. A ideia toda desses textos é trazer segurança para nós. É fazer com que você saiba, é fazer com que você tenha certeza de que é salvo, tá bom? E por último aqui, eu gosto, sempre deixo ele por último, porque para mim é o meu preferido de todos. Romanos 8, 38 e 39. Porque eu estou bem certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se eu estou em Jesus Cristo, nada nesse universo de Deus pode me separar do amor de Deus que está em Cristo. Se eu estou em Cristo, então eu desfruto desse amor de Deus. Bom, queridos, Lloyd Jones diz o seguinte: os homens mais humildes que a igreja e o mundo conheceram foram os que tinham certeza da sua salvação. Eles tinham consciência de que isso era inteiramente devido a Deus, e quanto mais o homem se dá conta disso, mais certo está e mais humilde é por causa disso. Olha, parece assim um contraste meio que esquisito, né? Quanto mais certeza de salvação eu tenho, mais humilde eu sou. Queridos, eu posso dizer a vocês que essa é uma realidade inegável. Eu ousaria dizer a vocês que quando uma pessoa ostenta demais, a ponto de menosprezar aqueles que não têm essa certeza que ele tem, eu chego a duvidar de que essa pessoa que bata no peito com tanta convicção, dizendo eu sou salvo e você não é, essa pessoa que diz ser salvo, talvez não seja. Porque a principal característica de alguém que tem consciência da sua salvação não é o orgulho, é a humildade, entendeu? Ele sabe que é salvo, mas sabe que só é salvo por causa de Cristo. Porque se ele fosse deixado por conta própria, ele se perderia completamente. Não é, olha, querido, é uma coisa assim totalmente antagônica. Um cristão orgulhoso. Irmãos, pensa numa coisa que não bate, entendeu? Não bate. Não dá para ser cristão e ser orgulhoso ao mesmo tempo, irmãos. Ser cristão, queridos, significa que você tem consciência do seu próprio pecado e sabe que o fato de você ter sido salvo não é por méritos pessoais, não foi porque você fez boas obras, você só é salvo por causa do sacrifício do Senhor Jesus Cristo lá na cruz. Bom, repetindo aqui, a nossa meta aqui nessa parte da administração é ver por que eu preciso ter certeza de salvação. A primeira resposta é porque Deus oferece essa segurança, ou seja, é porque ela é ensinada na palavra de Deus que eu tenho que ter certeza. O segundo motivo, querido, é porque se não tivermos certeza da nossa salvação e da nossa eleição, seremos cristãos incompletos. Veja, é possível eu ser salvo e não ter certeza de salvação, tá? Isso é possível. Agora, se eu sou salvo e eu não tenho certeza de salvação, eu sou um cristão incompleto. Deixa eu tentar explicar uma coisa para você, querido. Uma das principais características do cristão é a alegria. Irmãos, um cristão que vive o tempo todo cabisbaixo, tristonho, abatido, sabe, é uma coisa muito esquisita isso, irmãos. Muito esquisita. Independente de problemas, independente de crises, independente das circunstâncias. Ah, pastor, mas isso não é exagero? Não, irmãos. Nós temos na Bíblia o respaldo para falar disso. Pegue um homem como Paulo, por exemplo. Leia a história de Paulo e veja o que ele padeceu por amor a Cristo. Mas você não vai encontrar nos lábios de Paulo uma palavra de reclamação,
Você não vai encontrar em Paulo, querido, um crente tristonho, reclamando da vida, se lamentando diante de Deus. Só para citar um exemplo, para você ter uma noção do que eu estou falando. Paulo estava pregando a palavra na cidade de Filipos, e ali ele expulsou um demônio de uma menina, e esse demônio era a fonte de muita riqueza para os donos dela. Ela era uma escrava. Ele expulsou o demônio, um demônio de adivinhação. Logo, a menina não adivinhou mais e trouxe prejuízo para os seus donos. Os donos, revoltados com Paulo porque perderam a fonte de renda, armaram um complô, levaram Paulo diante da praça pública, denunciaram ele, dizendo que ele estava pregando costumes diferentes daquela cidade. Eu sei que ali Paulo foi exposto publicamente, rasgaram a roupa, bateram nele publicamente. O romano batia com um chicote, irmãos. Bateram em Paulo. Depois disso, lançaram Paulo, acho que é Silas ou é Barnabé, nunca sei quem é o colega de Paulo ali. Lançaram ele na prisão. Silas, né? Meia-noite, Paulo está preso, está numa prisão úmida, fétida, no subsolo ali, algemado os pés no tronco. E sabe qual é a atitude desse homem, irmãos? A atitude de Paulo. Veja, ele estava pregando o evangelho, e porque estava pregando o evangelho, ele foi levado publicamente, exposto publicamente. Fora a vergonha, né, de ser desnudo, ele foi surrado publicamente, e depois disso, ele foi lançado na prisão. Se fosse nós, dá para imaginar a cena, mas Senhor, por que o Senhor permitiu? O Senhor não sabe que eu estava fazendo a tua obra, e aquela coisa, e aquele choro amigo, irmão, sabe aquela coisa toda? Aquele mimimi. Sabe o que Paulo faz? Ele começa a orar e começa a adorar. Irmãos, o corpo todo arrebentado, cheio de hematomas, passou pela vergonha que passou, está preso, algemado ao tronco. Nem podia, porque ele era um cidadão romano. Mas você não vai perceber uma palavra de reclamação. Ele começa a adorar a Deus, começa a orar ao Senhor, e em resposta o Senhor faz ali, causa um terremoto, um negócio ali. A história é bem bacana. Atos 16, se você quiser ler depois, tá bom? Então, era um cara alegre, independente das circunstâncias. Essa é a característica de um cristão, irmãos, alegria. Dentre outras coisas, querido, esta alegria acontece pelo fato de acreditarmos que somos salvos. Essa certeza de salvação, irmãos, traz alegria para o nosso coração. Porém, se não há certeza quanto à nossa salvação, isso significa, querido, que a graça de Deus para você não é suficiente e a nossa salvação está incompleta. Logo, somos cristãos incompletos. Eu sou cristão, mas está faltando alguma coisa em mim, entende? Essa alguma coisa me impede de ser um testemunha, de ser testemunha de Cristo. Essa alguma coisa me impede de atrair as pessoas para Deus. Essa alguma coisa, querido, faz de mim um crente que só quer receber alguma coisa de Deus. Nunca dá. A terceira razão, querido, porque eu tenho que ter certeza de salvação, é porque ter certeza da nossa salvação e da nossa eleição faz de nós melhores testemunhas, irmãos. O obreiro ou o pastor a serviço de Deus é aquele que está mais certo e seguro da sua posição diante de Deus. Veja, escute isso, irmãos. Se a pessoa estiver incerta quanto à sua salvação e à sua posição, como poderá pregar e recomendar o Evangelho? Como poderá falar verdadeiramente sobre o Evangelho aos outros? Lloyd Jones disse isso aqui, olha, enquanto houver dúvidas, temores e incertezas, a pessoa, num sentido, não tem o direito de falar. Palavra forte, irmãos. Irmãos, como eu vou falar de eternidade, de salvação, se eu próprio não tenho certeza disso? Eu acredito sinceramente, querido, que este é um dos motivos para a falta de testemunho
na vida da igreja. Irmãos, se você não crê, mesmo caminhando para a igreja, conhecendo a palavra que não é salvo, o que é que tu vai dizer para as pessoas ao teu lado? Qual é a mensagem que você tem para ela? É simples isso, querido. É por isso que Lloyd Jones diz, enquanto houver dúvidas, temores e incertezas, a pessoa, num sentido, não tem o direito de falar. Porque ela vai dizer o quê, irmãos? Ah, ser crente é bom. Pelo amor de Deus, querido. Ah, Deus é maravilhoso, é? Mas tu é salvo? Ah, eu não tenho certeza. Perdeu o testemunho, irmãos. Irmãos, olha, eu li de George Whitefield. Ele cria tanto nisso, querido, na salvação, na mensagem que ele pregava, que ele pregava e chorava pelas pessoas enquanto pregava pelo estado da alma delas, sabia? Pregando para uma multidão, muita gente descrente, muita gente sem conhecer a palavra, e aquilo perturbava tanto ele, aquilo o feria tanto, irmãos, que ele ia às lágrimas enquanto pregava, desesperado pelas almas das pessoas que estavam ouvindo a sua mensagem. Isso levava aquele homem, querido, a fazer um apelo tão dramático, mas em lágrimas mesmo, tentando convencer as pessoas, usando essa linguagem nossa, a aceitar a Cristo. Porque ele sabia que se ela não aceitasse a Cristo, aquela pessoa estaria perdida. Esse se importar com as pessoas, querido, a ponto, irmãos, líderes, ouça uma coisa aqui. Nós vamos precisar perder o medo, tá bom? Não precisa perder o medo. Eu sei que há esse paradigma que cerca a igreja, né? Com relação a apelo, com relação a instigar as pessoas a aceitar a Cristo, a tomar uma posição enquanto elas ouvem a palavra. E muitas pessoas já foram constrangidas, já estiveram numa igreja onde passaram vergonha porque o pastor muito indelicadamente apontou para você e tentou te constranger a aceitar a Cristo. Querido, eu acho que não é necessário, mas isso não pode nos impedir, querido, de no final de uma mensagem levar as pessoas que estão nos ouvindo a se posicionarem. Você não precisa constranger ninguém, não precisa apontar dedo para ninguém, mas é importante que no final da mensagem, querida, a pessoa se posicione com relação àquilo que ela ouviu, principalmente se a mensagem é evangelística. Isso significa que você se importa com as pessoas, irmãos. Ah, pastor, mas elas já foram traumatizadas. Eu sei, irmãos. Vocês sabem o drama que é comigo aqui sobre pregação sobre finanças, né? Porque eu sei que quase todo mundo já ouviu uma palavra, um absurdo a respeito de finanças. Eu sei quem está acostumado com escândalo a respeito de finanças. Mas se por causa dos escândalos, porque as pessoas estão vacinadas contra isso, eu me recusar a falar de finanças, querido, eu estou omitindo uma parte da palavra de Deus. E Paulo diz que eu tenho que pregar todo o conselho de Deus. Entende? Então eu não posso deixar de fazer porque alguém fez mal feito. Eu não posso deixar de fazer porque alguém foi constrangido. Eu preciso. Se você se importa com as pessoas, querido, pelas quais você ora e que tem estado na tua célula, você precisa levar essa pessoa, querido, a refletir sobre isso. Irmãos, toda vez que nós ouvimos a palavra, nós precisamos nos posicionar com relação àquilo que nós ouvimos. Não dá para ouvir a palavra de Deus, eu venho aqui, ouço, vou para casa, como se isso não tivesse nenhum significado. Eu preciso me posicionar, irmãos. Como pastor, isso pode parecer que eu quero constranger vocês. Não é, querido, não é. É que você não pode simplesmente vir aqui e ouvir. Hoje eu li, ontem eu li, irmãos, antes de ontem, eu não lembro aqui. Eu passei de novo por Ezequiel. É um texto que tem me deixado assim espantado, chocado, irmãos. Deus chega para Ezequiel e diz: Ezequiel, tá vendo o povo? Eles estão ouvindo te ouvir todos os dias, né? Mas tu pensas que eles estão dando importância para a palavra que tu está pregando? Eu estou aqui usando aqui meu palavreado para poder tornar claro para vocês o que está sendo dito lá. Deus diz para Ezequiel o seguinte: tu és entretenimento para essas pessoas. Porque elas vêm, ouvem a tua palavra, mas elas não estão nem aí para a palavra que está ouvindo.
É uma diversão. Nós vamos ouvir o homem de Deus, nós vamos ouvir Deus falar por meio do homem de Deus. O que ele tem para dizer hoje? Vamos lá nos assentar e ver o que Deus tem para falar hoje. Foram, ouviram, voltaram para casa, mas não deram nenhuma importância. E Deus vem e diz para Ezequiel: tu és diversão para eles. Queridos, consegue imaginar o coração humano, irmãos? Não é assustador? Porque, queridos, eu não sou um profeta nesse sentido, como era Ezequiel. Eu estou lendo o texto, tentando interpretar o texto para ensinar a vocês. Ezequiel estava ouvindo de Deus e passando para as pessoas. E elas estavam ali sentadas, ouvindo o profeta. Todos os dias iam ali sentar e ouvir o profeta. Mas aquilo era diversão. Aquilo era entretenimento. Por que era entretenimento? Porque eles não davam valor para aquilo. Era só algo novo, diferente. Quando nós temos certeza da nossa salvação, irmãos, então nós somos cristãos melhores. O nosso testemunho é carregado de poder, porque eu creio naquilo que eu estou falando. Eu não estou só dizendo que é possível ter certeza de salvação e que eu tenho certeza de salvação. Isso, irmãos, crer nisso, eu disse para alguém esses dias, eu não lembro quem foi, o que me faz, foi lá na célula quarta-feira, o que me faz pregar o evangelho da forma como eu prego, o que me faz gastar horas e horas, querido, estudando e orando, me preparando para pregar, é o fato de eu crer, irmãos, que a vida nessa terra, ela é passageira. Aqui, querido, não é o lugar definitivo. Quando você partir desse mundo, irmãos, e nós estamos numa época, usando aqui as palavras da Bárbara, do canal Te Atualizei, se você não conhece, devia dar uma olhadinha. Quando você partir desse lugar para a terra do pé junto, aí, irmãos, é que a vida começa de verdade. Não se iluda, irmãos, isso aqui é passageiro. Isso é passageiro. Você não vai ficar aqui definitivamente. Você vai partir para um outro mundo. E o grande dilema da humanidade é, quando partir daqui para o outro mundo, para onde vai? Que mundo é esse? É um mundo de glória? É um mundo de alegria, de gozo eterno? Onde nós desfrutaremos, eu estava com minha mãe ontem, hoje, né? Com minha mãe hoje, agradecendo a Deus, né? Pela salvação, pela obra de Cristo na cruz, porque nós o veremos face a face, nós estaremos olhando para Ele face a face, querido. E nós viveremos a nossa eternidade contemplando a face do nosso Senhor. Esse é um dos destinos da humanidade. Agora há um outro destino, querido, que as pessoas têm um certo receio de falar e que a gente fica cheio de dedo de querer falar, mas há um outro destino. Há um mundo de sofrimento. Há um mundo de dores eternas, de sofrimento eterno. Um mundo onde as pessoas... Irmãos, eu não consigo imaginar, eu não sei, eu penso na eternidade, a minha mente fica bugada imediatamente. Como é que é sofrer eternamente, Senhor? Sem um único momento de descanso, de paz, de alegria, só sofrimento. É o que é ensinado na palavra de Deus, irmãos. É o que é ensinado na palavra de Deus. Como eu posso ter certeza da salvação, irmãos? Veja, eu preciso ter certeza. Se eu não tenho, isso causa problemas, meu testemunho não é bom. Agora, como eu posso ter certeza da minha salvação? Como isso é possível? Se a Bíblia diz que eu tenho que ter certeza, então como é que é possível? Veja, antes de nós vermos essa questão, querido, de maneira efetiva, eu queria tratar de dois problemas muito rapidamente, tá bom? Muito rapidamente. Quando a gente pensa em salvação, em certeza de salvação, surge dois problemas. O primeiro tem a ver com a questão de autoexame, que eu venho falando constantemente com vocês. Há duas situações a serem tratadas aqui com relação ao autoexame. Primeiro, nós temos aqueles que nunca se examinam. Eles acham que isso é desnecessário, é uma perda de tempo. Tá? Então, eles não se examinam de forma alguma. Por outro lado, tem aqueles, querido, que vivem o tempo todo se autoexaminando. Essas pessoas que vivem o tempo todo se autoexaminando, elas caem num tipo de morbidez espiritual, de abatimento espiritual. Porque se olhar muito para dentro de si,
não, você não vai ver muita coisa boa, irmãos. Essa é a verdade. Ah, pastor, mas eu sou crente, irmãos. Crente peca, crente tem tendências pecaminosas, tem desejos pecaminosos, e se Deus não controlasse, ele ia para o pecado mesmo. Repito, irmãos, é por graça, é só graça de Deus que faz com que a gente viva uma vida de santidade. Se você começar a olhar demais para o seu coração, você vai ver muita coisa ruim, entendeu? Então a tendência de quem faz isso é viver esse tipo de abatimento espiritual, de morbidez espiritual. O contrário disso é aquele cara que, eu sou salvo mesmo, eu não preciso me avaliar, eu vou viver a vida da forma que... Também não é o correto, querido. O segundo problema, querido, é o perigo de ficar esperando por alguma grande experiência ou por algum tipo de visão ou de manifestação extraordinária para poder ter certeza de salvação. Eu quero ver uma luz. Cuidado, viu, querido? Esse negócio de ver luz. Eu quero sentir Deus. Irmãos, não é que isso seja errado. Agora, você precisar disso para ter certeza de salvação é um problema, tá bom? Bom, colocado isso de maneira muito rápida, a primeira maneira, querido, de ter certeza de salvação é através de uma fé objetiva nos fatos concernentes ao Senhor Jesus Cristo. Vou te explicar isso aqui, tá bom? Mas primeiro me permita corrigir um erro aqui muito comum quando nós falamos de salvação. Qual é o erro, querido? É olhar demais para dentro de nós mesmos, tá? Ninguém pode ter certeza de salvação, irmãos, olhando somente para si. É importante que a gente se autoexamine, mas você não pode fazer isso de maneira exagerada, porque isso é perigoso. O que eu sugiro, irmão, sempre? Olha, querido, de vez em quando você ouve uma palavra como essa aqui, infelizmente a gente não vai ter como chegar ao final da mensagem, mas como essa aqui, e é importante que você se avalie. Por exemplo, Pedro diz que se eu tiver virtude, conhecimento, se eu tiver domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor, isso faz com que eu tenha certeza da minha salvação. Isso traz convicção de salvação. Então, se você quer se avaliar, veja se essas virtudes estão em ti. Eu falei delas detalhadamente nas duas ministrações anteriores. Então, ouça e veja se alguma coisa se encaixa com a tua vida. Isso é uma avaliação. Feito isso, irmãos, você percebeu que o negócio está feio para ti? Vai para diante de Deus, peça socorro. Entende? Se disponha a mudar. Se disponha a uma mudança de vida. Peça ao Senhor para te ajudar a produzir esse tipo de virtudes. Porque elas trazem certeza de salvação. Isso é autoavaliação, querido. Mas se você ficar o tempo todo, fulano, se tu morrer hoje, tu vai para o céu? Ele para um pouquinho, olha para a sua vida, pelo menos os últimos 7 dias, ele dá uma olhada rapidinho e ele diz, se eu morrer hoje, eu não vou para o céu. Por que ele fez isso? Porque ele julgou a sua salvação pelos últimos 7 dias da sua vida. Entende? Em 7 dias, irmão, dá para fazer muita besteira. Em 7 dias dá para pensar muita besteira. Dá para desejar muita besteira. Então, geralmente quem faz isso não tem certeza de salvação. Fé objetiva, irmãos. Eu vou encerrar com isso aqui. O que a Bíblia nos diz a respeito de Jesus e da salvação oferecida por meio de Jesus Cristo? Isso é fé objetiva. Os fatos, querido, os fatos. Olhe para as Escrituras. Eu selecionei aqui alguns textos. Eu vou apenas ler com você por causa do nosso tempo aqui. Eu vou ler com vocês aqui alguns textos para te mostrar, querido, que se você focar naquilo que está escrito e não na sua própria vida, é possível ter certeza de salvação. Eu tenho uma ministração sobre isso em Romanos, irmãos. Não dá para repetir ela aqui, mas seria muito interessante que você voltasse, pegasse lá uma das ministrações de Romanos. Eu não sei nem qual é o texto aqui, mas eu falo disso numa das ministrações de Romanos, entendeu? Sobre certeza de salvação. Veja, Isaías 53, a partir do versículo 4. Ouça, querido. Se você crê nas Escrituras, é fácil ter certeza de salvação. Olha só, certamente está falando de Jesus. É Isaías, no Velho Testamento, mas falando de Jesus Cristo. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido.
mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado. E de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Vejam o ensino, irmãos. Ele está profetizando a respeito de Cristo. Isaías não viu Jesus, mas Deus deu a ele uma profecia, uma palavra a respeito de Cristo. E nesse texto aqui, ele descreve o ministério de Jesus Cristo. Ele está apontando para a pessoa de Cristo, para o sacrifício de Cristo. Quando ele diz, olha, ele foi ferido pela transgressão do meu povo, Isaías está apontando para o sacrifício do Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Ele foi, como diz, eu vou ler o texto daqui a pouco, né? Mas como diz lá, irmãos, 2 Coríntios 5, 20, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado no nosso lugar. Agora, outro texto muito impactante a respeito da obra de Jesus Cristo, irmãos. Palavra objetiva, específica, falando do que Cristo veio fazer nessa terra. Olha, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. De cruz. Mais um texto, rapidinho, Romanos 3, 23. O que eu estou querendo te mostrar com esses textos, irmãos? É que se você pegar a palavra e crer naquilo que está escrito, é possível ter certeza de salvação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou então, você pode pegar mais uma vez o texto lá de Atos 16, Paulo na prisão. Depois do terremoto, o carcereiro pega a espada para se matar e Paulo grita, não faça isso não. E ele corre para diante de Paulo, se ajoelha diante de Paulo e ele pergunta, o que eu faço para ser salvo? E a resposta é simples, irmãos. Crer no Senhor Jesus Cristo. Só isso. Se a minha fé estiver em Jesus Cristo, eu sou salvo. Salvo por causa do que ele fez no meu lugar. Romanos 3, 23, do 23 em diante. Pois todos pecaram, todos fracassaram e estão afastados da glória de Deus. No entanto, Deus nos declara agora justificados das ofensas que lhe fizemos através da redenção que há em Jesus Cristo. Aquele que em sua graça tira os nossos pecados gratuitamente. Deus foi quem enviou Cristo Jesus para levar o castigo pelos nossos pecados e assim por fim à ira de Deus contra nós. Ele usou o seu sangue para, mediante a fé, nos salvar da sua ira. Deste modo, ele foi justo, mesmo não tendo castigado aqueles que pecaram em tempos passados. Isto porque aguardava a chegada do dia quando Cristo viria e apagaria os pecados anteriormente cometidos. Agora, no tempo presente, ele demonstrou a sua justiça e pode receber pecadores do mesmo modo, porque Jesus Cristo tirou os pecados deles. Ele é justo e justificador daqueles que têm fé em Cristo. Esse texto, irmãos, é um texto muito interessante. Eu só lamento porque já é 9 horas. Mas esse é um texto que a gente deve pensar e refletir sobre ele.
Porque esse texto diz, querido, que Deus apresentou Cristo como propiciação, como uma oferta propiciatória. Cristo foi apresentado como um sacerdote que pegava um cordeiro no Velho Testamento e sacrificava diante de Deus e derramava o sangue diante da arca do Senhor para perdão do pecado das pessoas. Cristo, diz a palavra, foi oferecido por Deus como esse sacrifício num altar, lá na cruz, lá no Calvário, querido. E o sangue derramado de Cristo naquela cruz trouxe perdão para os pecados anteriormente cometidos, está falando dos pecados cometidos na época do Velho Testamento, mas também aponta para o presente e para o futuro, né? Para os nossos pecados também. Então, ali naquela cruz, Cristo, ele veio para justificar a Deus, se é que posso colocar dessa forma, entendeu? Deixa eu encerrar com uma coisa com você, irmãos. Olha, eu disse quarta-feira na célula, Deus é santo e esse é um problema muito sério para a vida da igreja. Porque, por Deus ser santo, irmãos, ele precisa nos tratar de acordo com as nossas atitudes. A justiça de Deus exige que ele me trate de acordo com as minhas atitudes. De maneira muito prática, querido, todo o ensino bíblico sintetizado a respeito da justiça de Deus, da santidade de Deus, diz o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. Ou, se você preferir um texto do Novo Testamento, o salário do pecado é a morte. Isso implica dizer, querido, que Deus, para manter a sua justiça, a sua santidade, ele precisa me matar. Porque eu sou um pecador, você é um pecador, e nós cometemos pecado. Olha, na minha experiência, eu já encontrei muitas pessoas que falam como se não fossem pecadoras, falam como se o fato de não fazer determinadas coisas dessem a ela o direito, né? a obrigação de Deus salvá-las. Ah, pastor, eu não fumo, pastor, eu não gosto muito de festa, eu não bebo, pastor. Então ela se apresenta como uma pessoa boa. Na verdade, querido, é muito raro você encontrar uma pessoa que faça má juízo de si mesmo. No geral, as pessoas estão se promovendo o tempo todo, né? Sou uma boa pessoa, pastor. Eu falo para vocês aquilo que eu falei na minha célula quarta-feira, irmãos. Quantos pecados ou quantas mentiras eu devo contar para ser chamado de mentiroso? Porque a Bíblia diz que nenhum mentiroso entrará no reino dos céus. Nenhum. A pergunta é, quantas mentiras eu devo contar para ser chamado de mentiroso? Ah, pastor, não entendi não. Vamos lá. Quantas pessoas alguém tem que matar para ser chamado de assassino? Aí fica fácil, né? Agora pense numa coisa, querido. Quantos pecados eu devo cometer para ser chamado de pecador? A sentença é muito simples, irmãos. A alma que pecar, essa morrerá. Acabou. Essa é a justiça de Deus, irmãos. É a justiça de Deus. Deus exige de mim uma justiça perfeita para que eu pudesse ser salvo. Sem precisar de Jesus Cristo, eu deveria ter nascido, viver até a minha morte sem cometer um único pecado, porque um único pecado na minha existência me condenaria ao inferno. Por quê? Porque Deus é justo. Porque Ele é justo. Quando Deus apresenta Cristo como sua justiça, querido, Ele está dando um jeito de manter a sua própria justiça e, ao mesmo tempo, manifestar amor por pessoas que não merecem ser amadas. Por isso que o texto diz que ele é o justo e o justificador daqueles que creem em Cristo. Por quê? Porque em Cristo Deus puniu o meu pecado. Por isso que agora ele pode me amar. Por isso que agora eu não devo mais ter medo da justiça de Deus, do castigo de Deus. Por quê? Porque o meu pecado foi colocado em Jesus Cristo e punido nele lá na cruz. Ele morreu a minha morte, ele sofreu a minha condenação, ele sofreu o meu inferno. Então agora Deus pode me justificar, Deus pode me perdoar sem abrir mão da sua justiça. Ele continua sendo justo, mas ao mesmo tempo pode me perdoar. Por quê? Porque ele puniu o meu pecado em Jesus Cristo. Ele mantém a justiça.
mas agora também é o justificador daqueles que têm fé. Por isso, Jesus Cristo foi apresentado como propiciação, irmãos, como um sacrifício no nosso lugar. Pregamos salvação por causa disso, irmãos. Não é porque eu sou uma boa pessoa. Eu não vou dizer assim, olha, seja uma boa pessoa e você vai ser salvo. Eu estou mentindo para você. Você não é bom o suficiente para ser salvo. Ninguém é, ninguém nunca foi. O único que veio a essa terra e que pôde, na sua totalidade, viver isso foi Cristo. Entende? Todos os outros falharam. Vão falhar. Não há alternativa para o ser humano, irmãos. Ou ele crê em Cristo, ou ele está perdido. Então, voltando para o texto, essas mensagens objetivas a respeito do que Cristo fez por nós, elas podem nos trazer salvação. Eu finalizo dizendo: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Ah, pastor, eu já ouvi tanto isso. Amém, querido. Você crê nisso? De todo o teu coração? Você crê que é salvo? Repetindo essa pergunta tão boba, né? E se morresse hoje? Tem certeza de que iria se encontrar com o Senhor Jesus Cristo? Porque a finalidade dessa palavra é essa, irmãos. Deus quer que você tenha essa certeza. Deus quer que você tenha essa segurança, porque isso trará alegria para o teu coração, isso fará com que o teu testemunho seja poderoso, seja forte, não aquele testemunho que nem você mesmo crê naquilo que está falando, entendeu? Às vezes nem fala, e eu acredito que é por isso que muita gente não fala de salvação, porque não crê na própria salvação. Se você crê em Jesus Cristo, você é salvo, querido. Ah, pastor, mas não tem que largar isso? Bom, me acha um texto na Bíblia em que o autor diga, para você ser salvo, você tem que largar de beber, para você ser salvo, você tem que largar de fumar, para você ser salvo, você tem que largar de ir para festa, para você ser salvo, tem que largar de dançar. Me acha um texto, irmãos, e eu mudo a minha pregação. Não há, querido. Como eu faço para ser salvo? Creia em Jesus Cristo. Essa é a mensagem. Pergunto para vocês, encerrando, irmãos. Vocês têm certeza da salvação de vocês? Estão certos disso? Há segurança no teu coração a respeito disso? Pode dormir tranquilo. E mesmo que amanhã você não acorde, isso não vai fazer diferença nenhuma para ti. Nós precisamos disso, irmãos. Porque sem isso, a vida cristã é um fardo. E é um fardo muito pesado. Aqueles que não têm essa certeza, querido, vivem carregando um fardo diariamente. Ou então vão logo para o outro lado e vivem uma vida hipócrita. Tipo um fariseu. Esbanjando uma segurança que ele não tem. Apontando os erros dos outros para não olhar para os seus. Mas quanto mais segurança você tem a respeito da obra de Cristo, mais humilde, mais amoroso, mais compassivo você é com as pessoas. Entende? Coloque-se de pé, por favor, em nome de Jesus. Nós já estamos avançado no nosso horário, irmãos. Eu realmente precisaria de mais tempo para isso. Eu queria orar contigo, querido. Fecha teus olhos por um minutinho, por favor. Por um minutinho, fecha teus olhos. Irmãos, eu preciso que você seja muito, muito honesto consigo mesmo. Você tem certeza de salvação? Está seguro disso? Está certo disso? Tão certo como a pessoa que está aí ao teu lado? Isso é uma realidade tão vívida para você quanto a pessoa que está do teu lado? Porque se não é, irmãos, então tem alguma coisa de errado na sua vida, na sua maneira de crer, no conhecimento que você tem a respeito da sua salvação. Eu queria me dirigir a você que é crente, irmãos, crente. Se o Alex puder rapidinho ligar aquele teclado ali, só 2 minutinhos aqui, enquanto eu... A você que é cristão, a você que já é crente, a você que já aceitou a Jesus Cristo, a você que caminha para essa igreja há algum tempo, eu te pergunto, você tem certeza da sua salvação? Pastor, por que você está assistindo? Porque isso é importante demais, irmãos. Porque a Bíblia requer que você tenha essa certeza. Está seguro disso, querido? Está certo disso? Se não está, querido, se não está,
tente encontrar razão. É porque você está olhando para a sua vida? É porque você está esperando produzir obras que te deem essa certeza? Baixa só um pouquinho, Alex, só um pouquinho. Se você estiver esperando essas obras, querido, ou essa certeza baseada em obras, eu quero te dar uma notícia muito triste. Você vai viver a tua vida toda carregando um fardo insuportável que nunca será tirado das tuas costas. Porque a salvação não depende das tuas obras. Foi Cristo que foi apresentado como propiciação lá naquela cruz. É o sacrifício que Deus está oferecendo por nós. Em Jesus Cristo, o meu pecado foi punido. Em Jesus Cristo, eu morri. Em Jesus Cristo, eu sofri a condenação eterna. E por causa dele, eu posso me alegrar e ter certeza de salvação. Agora me permita perguntar para você, querido, que ainda não tem, que não aceitou a Jesus Cristo. Entenda uma coisa, eu não quero te constranger, eu não quero aqui te chamar para frente, nada disso. Mas eu gostaria muito que você não saísse por aquelas portas sem que você tomasse uma decisão na sua vida de andar com Cristo. Você pode pedir ajuda depois para mim ou para alguma outra pessoa, como é que funciona a vida cristã, mas tome esta decisão. O que está em jogo, querido, não é mudar de religião, mudar de igreja. O que está em jogo não é mudar o estilo de vida, a maneira de vestir. O que está em jogo é a tua alma, é a tua eternidade, querido. É a tua eternidade. Porque se você não crê em Cristo, não há esperança para você, não há nada que você possa fazer para se ajudar, não há obra suficiente para te dar salvação. Então não saia daqui, querido, sem que você tome uma decisão de andar com Cristo. Peça ajuda para alguém, fale com alguém depois. Mas não saia sem essa decisão. Não se preocupe com o amanhã, com as dificuldades da caminhada, querido. Não se preocupe. Em Cristo você vai receber todo o poder necessário, todas as ferramentas necessárias para você viver a vida cristã. Só não saia daqui sem Cristo, querido. Porque sair daqui sem Cristo é virar as costas para o Evangelho, é virar as costas para o Cristo crucificado. E dizer a si mesmo, eu posso resolver a minha vida sem Cristo. Eu posso ir para diante de Deus e lá eu vou prestar conta com Ele eu mesmo. É loucura, querido. É loucura. Crê em Jesus. Entregue sua vida para Ele. E todos os teus pecados, passados, presentes, futuros, serão perdoados. Teu nome será escrito no livro da vida. O Espírito virá habitar o teu coração. E você desfrutará dessa certeza de salvação. Você desfrutará de alegria, de paz. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós estamos na tua presença, Senhor, nessa noite. Senhor, a tua palavra foi exposta, o desafio foi feito, Senhor, meu Deus. Agora é contigo, Espírito Santo. Agora é contigo. Contemple cada um de nós nesse ambiente. Tu que conheces o nosso coração e sabe o que está sendo decidido agora dentro de nós. Nos ajude a fazer as escolhas certas. Abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, remove toda a cegueira espiritual. E atraia o nosso coração para Jesus Cristo. Que Ele seja a razão da nossa existência. Que Ele seja o nosso Salvador, o nosso conselheiro, o nosso príncipe da paz, aquele que era, que é, que há de vir. Ó Espírito de Deus, que Jesus seja atraente para nós. Que o nosso coração seja arrebatado de amor por Ele.
Em o nome de Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos, Pai. E nós te bendizemos por esse tempo na tua presença. Em o nome de Jesus. Amém e amém.